É isso, aliás. Aliás, não é só com estatística. Você hoje, usando de estatística e um pouco de dialética, é capaz de falar uma grande mentira dizendo só verdades. Sim. Né? Isso já foi, inclusive, slogan da Folha de São Paulo, há muitos anos atrás, numa campanha, não é? Onde realmente... Do Hitler, mostrando isso, exato. Essa campanha foi uma das mais geniais assim, que eu já vi. Foi do Washington, exato. E mais do que uma grande campanha, uma grande verdade, não é? Hoje a gente vê que é possível encontrarmos pessoas falando a mesma coisa e tirando conclusões diametralmente opostas sobre o mesmo fato. Não é? Ou seja, nós vivíamos num planeta onde contra fatos não havia argumentos. Agora, contra argumentos não há fatos. O que importa é o argumento, entendeu? Então, é muito difícil separar o que são fatos e o que são argumentos, né? Ainda mais agora com essa... Tudo agora é narrativa, né? Uma palavra que tudo é narrativa, tudo é subjetividade, exatamente. A narrativa está mandando no pedaço. E claro que tudo isto foi gerado, de certa forma, pelo mundo pós-digital. Ou seja, no fundo, é muito interessante você ver, Duda, como a internet não cumpriu sua promessa original, não é? A internet nasceu para ser uma praça onde as pessoas se encontravam, se entendiam, né? Ficavam cada vez mais próximas umas das outras. Mas aí surge a figura do algoritmo, que vai em busca do engajamento, e já que o engajamento é dado pelo viés cognitivo de confirmação, eu quero só seguir quem concorda comigo, eu quero só ouvir o que eu gosto, eu quero só ler o que eu quero, o que eu tenho interesse. Isso gerou um divisionismo e um tribalismo na sociedade, que a promessa inicial da internet está seguindo no caminho contrário de uma coisa muito mais sectária e segregada do que deveria ser. E no plano do comércio, da indústria, a promessa comercial era assim: não precisamos mais de intermediários, agora a indústria vai falar direto com quem compra, não é? E dentro desta visão, né, o comércio não precisa mais usar a mídia, porque pode falar direto com seus clientes. O que aconteceu? Criou-se a nova figura agora do marketplace, onde aquela pessoa que tem uma lojinha não consegue sobreviver e é obrigado a, entre aspas, se colocar dentro de um marketplace que vira um intermediário, que este sim fala com o cliente final e fica com todos os dados do cliente final. E depois ele usa o delivery do iFood ou de qualquer outra empresa de logística que também fica com os dados do cliente dele, muito mais do que ele mesmo. Então, se havia antes um processo de integração social e desintermediação comercial, o resultado hoje é quase que o inverso disso. E o que virá disso, ninguém pode saber ainda ao certo, né? Pois é. E quando você falou da parte dos algoritmos que vão nichando naturalmente as coisas, também tem as pessoas que se especializam em crack, né, o algoritmo, em quebrar o algoritmo e usar o algoritmo a seu favor. Isso as agências de publicidade, os marqueteiros de campanha, todo mundo ali. De certa forma, o marketing tinha como função gerar engajamento, atrair pessoas e etc. O problema todo, você sabe que eu sou uma pessoa liberal, democrata e capitalista, na minha, vamos dizer assim, na minha crença, tá certo? E acho que você também. E dentro desta visão, eu tenho para mim que a democracia e o capitalismo são, sem dúvida, apesar de todos os seus defeitos, a melhor forma de você gerir um país e etc. Essa é a minha crença. No entanto, eu sou obrigado a admitir que nós temos dentro do capitalismo e da democracia um germe que precisa se tomar muito cuidado. E por que eu digo isso? Porque no capitalismo e na democracia existe uma necessidade básica, agradar a todo mundo. Porque se você não agradar a todo mundo, as pessoas não compram o seu produto e nem votam em você. Então essa tentativa de agradar a todo mundo e de falar para as pessoas apenas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir, né, gera, tanto na área política quanto na área do marketing, né, uma certa falsidade travestida de politicamente correta, o que traz uma sociedade
fingida. Infantiliza as discussões também. Infantiliza muito as discussões. Então, nós temos sim que resolver esta dificuldade, eu não diria um problema, esse desafio do capitalismo e da democracia, que é não teremos daqui para frente mais estadistas se não entendermos que um mal menor tem que se subordinar a um mal maior. Se nós não entendermos isto, tomaremos atitudes tresloucadas e politicamente corretas, como estamos tomando hoje, aonde, na minha opinião, o Covid-19 deveria se chamar Covid-22, porque está todo mundo tomando decisões baseadas em 2022 e não em 2020. Certo? Esse é um problema. E por quê? Porque esse é o coração da democracia. E os algoritmos buscam o quê? Engajamento, agradar você. Então, se você der um like num cantor sertanejo, vai despejar no seu timeline música sertaneja. Sim. Né? E jamais você terá a chance de tropeçar em música erudita, porque cada vez mais vai nichando dentro daquilo que você preso gosta. Ali dentro, né? Isso. E essa, vamos dizer assim, essa inviabilidade de se defrontar com o contraditório faz com que a sociedade como um todo seja desprovida de bom senso e de critério. E aí, isso é um pulo para o crescimento dos populistas ou dos ditadores disfarçados de democratas, entendeu? Esse é o perigo, né? E você enxerga um movimento contrário a esse universo dos algoritmos? Por exemplo, aqui no Brasil, tem a Hotmart. A Hotmart criou uma rede social, a Sparkle, a Hotmart, o Sparkle. Certo. O Sparkle é uma rede social onde não tem algoritmo, é simplesmente a linha do tempo. Se você segue uma determinada pessoa, digamos que eu sigo o Walter, se o Walter postou, o que você postar, eu vou ver na linha do tempo. Então, não tem nenhum algoritmo intermediando a... Certo, só que aí como as pessoas gostam apenas... Vamos dizer assim, quantas vezes eu dei opiniões diferentes da expectativa das pessoas e eles simplesmente cancelaram a mim? Ou seja, então, vamos dizer assim, quando eu era pequeno, eu me sentava na frente da televisão, domingo de manhã, era a única televisão da casa, meu pai queria assistir música clássica, né? Chamava Concertos para a Juventude. E o que eu podia fazer? Tinha que assistir a música clássica, não gostava, mas acabei conhecendo, entendendo, gostando, e hoje sou assinante da OSESP, da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Então, eu aprendi algo que eu não aprenderia se dependesse de mim, mas por quê? Eu estava na era da mídia de massa, da mídia convergente, eu era obrigado a ver isso. Eu me lembro que quando jovem eu tinha um viés mais à esquerda, meu pai assistia um programa fim de noite chamado Pinga Fogo, onde pessoas de esquerda e direita iam lá discutir, debater. E nesses debates eu ouvia o contraditório da direita e até falava, até que esse cara tem razão nesse ponto, até que esse é um ângulo que eu não tinha percebido ou intuído, né? Eu me lembro que eu assistia, meu pai era palmeirense, meu irmão São Paulino, eu era corintiano. E às vezes eu assistia jogo do Palmeiras e São Paulo e passei a admirar o futebol pelo esporte em si, e não porque era torcedor. Então, isso forçava as pessoas a ver o que não queriam, mas que não necessariamente, né, não iriam querer. Por quê? Porque não necessariamente para as pessoas em geral, você tem que dar a elas apenas o que elas gostam ou querem, sim o que elas precisam e acharão interessante se forem defrontados com aquilo. Não, eu estou vivendo isso no dia a dia, ainda mais agora na quarentena, mais do que nunca, educando a minha filha de 1 ano e meio. Porque se eu deixar a menininha de 1 ano e meio decidir que ela vai fazer só o que ela tem vontade, só que o não, ele é uma coisa que agrega muito valor no futuro, no médio, longo prazo para minha filha, mas que me traz uma sensação muito desagradável no curto prazo, né? Porque quando eu digo não para minha filha, ela automaticamente fica emburra, olha para mim emburrada e vai pedir ajuda da mamãe. Mamãe, papai me disse não, tipo, indignada comigo. Mas se eu não fizer isso agora no curto prazo, eu sei que ela, no médio e longo prazo, vai ter consequências muito negativas, né? Educar é restringir. E tem mais. Se você não desse limites a ela, ela seria uma pessoa infeliz. Pois é. Entendeu? A liberdade total
o maior sofrimento humano é o volume, a multiplicidade de opções. Nós estamos entrando numa era onde está todo mundo tendo burnout, crise, ansiedade, depressão, pelo volume de opções que a gente passou a ter na vida sobre tudo o que nos cerca. Então, como ela não se limitou, ela não criou uma estrutura, né, baseada nas limitações do passado, ela não sabe quem ela é e o que ela quer, então, com esse excesso de possibilidade, ela fica perdida, né, porque não tem uma estrutura Você central. precisa, de alguma forma, criar parâmetros, né, para que ela navegue dentro daqueles parâmetros, até que ela tenha consciência suficiente para tomar suas próprias decisões, que aí sim deverão ser respeitadas. Né?